Boa tarde, todos, amigos, amigas, irmãos, irmãs, mais uma vez juntos, com muita alegria de estar aqui outra vez para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre Maria, sobre a doutrina espírita, sobre tudo que nós precisamos, né, para a nossa vida sem fim. Uma vez que nós já alimentamos o nosso corpo físico hoje, graças a Deus, nosso pão de cada dia garantido na mesa, família, mas nós também precisamos e carecemos de forma veemente também alimentar o espírito, né? Daí a necessidade de a gente ir para as igrejas, para a gente participar dos templos, para a gente ir aos centros espíritas também. E esses lugares têm como missão relembrar Jesus. É uma atividade antiga essa. Quando Jesus foi preso, né? E foi brutalmente assassinado, os discípulos, a princípio, eles ficaram muito medrosos, tiveram muito medo, e eles se dispersaram por muitas daquelas regiões ali da Palestina, receosos de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. Mas depois, aos poucos, eles foram chamados de volta, até que no Pentecostes, aquele fenômeno de grande envergadura mediúnica, fez um apelo de uma forma muito mais contundente a todos aqueles que quisessem não somente ser apóstolos, mas seguir a Jesus e os seus ensinamentos, que não foram poucos, os ensinamentos, as lições, os exemplos. Daí, a partir do Pentecostes, os apóstolos se reúnem outra vez e passam a fazer cada um o seu trabalho. Agora, não mais em grupos, como era antes, mas dessa vez cada um em uma região diferente. Então, quando eu estava vendo aí a Cláudia lendo a lição hoje do exórdio, eu me lembrava de que os espíritos bons, os espíritos superiores, aqueles que são nossos tutores, eles estão conosco em toda parte, em qualquer lugar. E naquele momento que ela contava a história daquele moço, né, uma história real, eu me lembrei de outra história real que aconteceu com Chico Xavier. Ele visitava, geralmente, as pessoas consideradas marginais da sociedade. Regularmente ele fazia isso, com muito amor no coração. Ele visitava as prostitutas, fazia evangelho no lar com elas. Inclusive, conta Ramiro Gama em suas obras biográficas de Chico, que no dia que Chico fazia o evangelho no lar com as moças, elas não abriam a casa para as atividades fins daquela casa naquele dia. Elas respeitavam o dia do evangelho. Muitas delas, inclusive, deixaram a vida, né, de prostituição. Mas Chico também, ele visitava presos. E uma vez, uma pessoa perguntou a ele: quando você vai, Chico, sabendo da mediunidade ostensiva de Chico Xavier, sempre à disposição de Jesus, as pessoas ficavam curiosas e perguntaram a Chico: o que é que você vê lá nos presídios quando você vai, junto dos presos? Você vê os obsessores deles? E Chico disse: não, eu não vejo os obsessores, até porque os obsessores, eles não estão mais lá, porque eles já conseguiram o que eles queriam, que era botar aquela pessoa na prisão. Eu vejo muitos espíritos que são amorosos àquelas pessoas, aqueles presos. Muitos, a maioria deles, são as mães desencarnadas, as vós, as avós, os avós, aquelas pessoas que durante a encarnação tiveram um vínculo fraterno, um vínculo amoroso e familiar com aqueles presos. Na verdade, isso quer dizer que nossos irmãos que estão ali no presídio, no Aníbal Bruno, por exemplo, que é um ambiente horrível, é muito melhor você ir a um cemitério do que numa prisão. Então, aqueles irmãos que estão ali presos, eles não estão abandonados ao Deus dará. Eles têm espíritos, amigos, protetores, que estão ali do lado deles. E, vez ou outra, eles acordam, como é o caso da lição aos Efésios de Paulo. Acorda, tu que dormes. Quantos de nós estamos dormitando na inércia espiritual? E às vezes precisa acontecer uma coisa muito séria na vida da gente,
algo que nos abale profundamente, para que a gente possa acordar para a nossa realidade de espíritos imortais que nós somos. Porque para a grande maioria da humanidade, parece que a vida se resume nessa daqui. Vai nascer, vai crescer, vai reproduzir e vai morrer. E depois da morte, o céu, o inferno, dependendo da crença dessa criatura. Mas nós precisamos acordar para a nossa verdadeira realidade, de que a vida verdadeira não é esta daqui. Esta daqui é uma intercessão entre a nossa vida sem fim. Nós já participamos de muitas outras existências físicas. Esta não é a primeira, nem vai ser a última. Nós já praticamente habitamos o globo inteiro. Já nascemos em todos os continentes da Terra. Já participamos das mais diversas civilizações do nosso planeta. Somos espíritos muito velhos, antiquíssimos. Então, essa daqui, essa vida agora, que essa existência, vamos melhor dizendo, né? Ela é somente digamos, um átimo no tempo que nós temos, que é a eternidade, que é a imortalidade para viver. Então, mais do que nunca, nesse momento em que a Terra passa por uma grande revolução espiritual, material também, nada melhor do que as religiões para virem nos abrir os olhos, né? E a doutrina espírita, o nome dela já diz, é a doutrina dos espíritos, e como todos nós somos espíritos, então ela é uma doutrina de todo mundo, mesmo daqueles que não acreditam nem em Deus, nem na existência de Deus. A doutrina espírita é uma doutrina para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, hoje a gente vai lembrar a história um pouquinho, né? Porque 50 minutos é um tempo pouco para a gente falar de duas personalidades que foram muito importantes, que são muito importantes na nossa vida, que é a personalidade de Maria e a personalidade de Jesus. Já que ambos, nesta encarnação em que viveram juntos, assumiram essas duas personalidades, né? Aprendemos com a nossa doutrina, a doutrina espírita, que cada planeta do universo tem o seu Jesus como tutor. É claro, são espíritos diferentes, mas dentro da sua missão, da denominação das suas ocupações, cada planeta, cada orbe do universo tem um tutor espiritual que cuida daquele lugar. Jesus falava isso aos apóstolos, dizendo que na casa de Deus havia muitas moradas, que ele prepararia uma morada tranquila e especial para aqueles que o seguissem, que seguissem os seus ensinamentos, os seus mandamentos, que mandaria um outro consolador. Então, Jesus dando a entender que outros espíritos, também da sua envergadura moral e espiritual, poderiam ser também consoladores, instrutores da terra, porque Deus, hoje eu conversava, meu pai me perguntou, né? Deus dá uma ocupação para todo mundo, né? Ele tem me acompanhado nas palestras e ele se interessa pelos assuntos. E aí eu disse para ele, pai, não tem ninguém desocupado, ninguém sem nenhuma função. Aliás, não existe nada no universo sem função. Todos nós, que somos os filhos de Deus, temos algum tipo de missão a cumprir, de algum tipo de ocupação a fazer. Da mesma forma, todos os outros espíritos, não é? Deus não criaria tantos espíritos para a maioria deles ficarem no ócio. Todo o ócio é bem-vindo desde que ele seja produtivo. Então, não existe nada inútil, nem ninguém que esteja sem função. A gente pode fugir da função, é o nosso livre-arbítrio, podemos fugir da nossa missão, fugir dos nossos compromissos, não significando dizer que nós não tenhamos um ou uma missão, não é? Então, Maria, esse espírito que aceitou fazer parte da história da humanidade, sendo a mãe de Jesus, ela veio com o intuito de fazer de uma forma pragmática, material, que Jesus pudesse também habitar aqui ao nosso planeta. Allan Kardec dá uma explicação muito boa sobre a questão dos agêneres na Gênese, no livro A Gênese, porque há muitas pessoas que acreditam que Jesus não teve uma vida humana, não é? Por ele ter sido divinizado
a partir do ano de 380, quando Constantino resolve fazer com que o cristianismo se tornasse uma religião oficial do Império Romano. Então, Jesus foi alçado à categoria de santo, de divindade, porque eles já eram acostumados com isso. Os romanos eram politeístas. Cada romano tinha o seu deus doméstico, além do panteão romano, que era muito grande, dos deuses romanos. Então, nada mais natural do que Jesus ser alçado à categoria de Deus, de um Deus como os outros que eles também acreditavam. A partir disso, e mais notadamente a partir dos concílios que foram havendo depois, a virgindade de Maria impede que ela tenha tido outros filhos, da mesma forma que Jesus tenha sido concebido sem pecados por conta do pecado original, a partir exatamente desses concílios que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, meus irmãos, Maria, na verdade, ela vem na condição de ser a materializadora da chegada de Jesus no planeta. Ele precisava de um corpo físico para poder habitar com os homens, ser conhecido e reconhecido por eles, mesmo depois da sua desencarnação. Daí ela vir a ser a mãe de Jesus. Os espíritos dizem a Allan Kardec que Jesus é o ser mais perfeito que já habitou a face da Terra, e que ele veio e que ele tem a missão de ser o guia e o modelo da humanidade. Então, ele, para que nós hoje pudéssemos estar aqui no ano de 2018 falando dessa figura, ela precisaria ter existido e não somente ter sido um fruto da imaginação das pessoas, uma espécie assim, digamos assim, de profecia confirmativa, ou até de uma profecia que fosse só para justificar que Jesus um dia passou por aqui. Por isso que nós vamos encontrar tantos biógrafos, vamos encontrar tantos historiadores se voltando para a história do Jesus humano. À sua época havia um grande filósofo chamado Flávio Joséfo, que colheu de vários apóstolos os indícios da existência de Jesus. Depois vieram outros, e um dos mais conhecidos, notadamente dos séculos XVIII e XIX, Ernest Renan, que faz vários registros da existência de Jesus, para que nós pudéssemos realmente ter certeza de que existe na Terra uma figura que é importantíssima para a nossa mudança radical do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, já que nós, como dotados de livre-arbítrio, fazemos das nossas vidas o que nós queremos. Acreditamos no que queremos, não é? Então, Maria, ela, uma menina ainda, naquela época, as meninas já atingiam a maioridade, eu vi isso também numa descrição histórica da vida de Maria, que as meninas elas eram consideradas maiores de idade a partir dos 12 anos e meio. Então, a partir dos 12 anos e meio, elas podiam ter a sua própria renda, poderiam casar com quem quisessem, poderiam viver sua própria vida, sem a interferência do pai, principalmente, porque a sociedade era extremamente machista, e também das influências da sua mãe. Porém, muitos pais, para não perderem de vista a filha, ou até para não darem a ela essa autonomia, eles prometiam essas meninas em casamento a partir dos 12 anos, para evitar que elas atingissem a maioridade e assim eles poderem mandar na vida delas e receberem um dote em contrapartida àquele casamento. Havia o interesse material por trás e não da felicidade da moça. Maria não fugiu a essa regra. Ela já estava prometida também para um homem, porque era natural que as mulheres se casassem e tivessem filhos. Ela obedeceu todos os trâmites que a sociedade judaica exigia das mulheres, e ela foi prometida em casamento, e assim, ao casar com José, ela pode assim concretizar a chegada de Jesus no planeta. Nós sabemos que por conta do dogma, não é? Principalmente o dogma que foi estabelecido a partir do ano, deixa eu pegar aqui para vocês, a bula papal da concepção de Jesus sem pecado, a partir da assinatura de Pio IX,
da bula que dizia isso em 1854, a partir daí se estabelece o dogma de Maria, a mãe de Jesus, concebida sem pecados. E a partir da bula do Pio XII, do ano de 1950, Maria foi, segundo essa bula, transportada para o céu de corpo e alma. Ou seja, todas essas coisas vão dando origem ao que hoje a gente fica sem entender. Se Jesus teve irmãos por parte de pai e por parte de mãe, ou somente irmãos por parte de pai, já que existe uma corrente que acredita que José é muito mais velho do que Maria, já estaria viúvo quando casou-se com ela, trazendo para sua família agora os filhos do outro casamento. Mas há também os que acreditam que Jesus não teve nenhum irmão, nem por parte de mãe, nem por parte de pai, somente. Ele teve, na verdade, primos, pessoas que eram muito chegadas, parentes muito próximos, tanto da parte de José quanto da parte de Maria, e que naquela época era muito comum que a palavra primo também significasse irmão. Como não estamos aqui para decidir isso hoje, porque é uma questão de história, uma questão de pesquisa, uma questão de estudo, vamos nos concentrar apenas na missão dessas duas pessoas. Se Jesus era filho único, se não era, não vem muito ao caso aqui. O que mais realmente nós queremos falar e queremos pensar e refletir é sobre a missão de nosso Senhor Jesus, que foi muito bem delineada por Emmanuel num livro chamado A Caminho da Luz, onde ele trouxe, na década de 30, umas informações tão novas, mas tão reveladoras, que causou divisão, inclusive, entre os próprios espíritas. Alguns espíritas acreditavam em Emmanuel, outros espíritas acreditavam que Emmanuel estava divagando aí nas suas informações. Mas o que o livro nos traz, e que depois é corroborado até pela própria seriedade do médium Francisco Cândido Xavier, é que Jesus aceitou de Deus a missão de cuidar de uma grande leva de espíritos que estavam realmente em vias de uma transição planetária para um mundo mais elevado, porém, uma grande parte dessa população desse planeta ainda estava muito agarrada às coisas materiais, muito egoísta, muito orgulhosa, praticando crimes os mais diversos, de forma que esses espíritos perderam o status de poder continuar encarnando naquele planeta. Uma vez que um planeta, para se tornar um mundo de regeneração, o traço de caráter dos seus habitantes é daqueles que têm nobreza de coração. E muitos desses espíritos ainda eram rudes do ponto de vista de ele fazer muito mal ao seu próximo. Daí, à medida que eles iam desencarnando, eles eram levados para determinados orbes, ou menos, digamos assim, evoluídos do que aquele onde eles estavam vivendo, ou outros ainda planetas primitivos, como foi o caso aqui da Terra. Então, a Terra, ela foi digamos assim, uma ideação espiritual de Jesus, para que esses espíritos que fossem sendo reprovados nas suas reencarnações, eles pudessem ter um lugar onde eles pudessem começar tudo outra vez, de uma forma talvez mais rústica, porém certeira, para seu desenvolvimento moral e para seu desenvolvimento espiritual. E foi assim que a Terra surgiu, há bilhões, segundo os próprios astrofísicos, há mais de 4 bilhões e meio de anos. Então, esses espíritos, a partir do momento que esse planetinha, que foi desmembrado do Sol, segundo Emmanuel, uma pequenininha bolinha de fogo, foi retirada do Sol, e daí essa bolinha passou a orbitar em torno deste mesmo Sol durante bilhões e bilhões de anos, até que ela foi esfriando na sua crosta e foram surgindo vagarosamente os oceanos e que foram se separando os continentes. Daí a vida na Terra, no solo firme, ser possível a partir de então. Os primeiros espíritos que vieram habitar esse planeta eram espíritos primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo. O homem das cavernas, ou o homem de Nardental, ou o homem da Era da Pedra Lascada é uma realidade para o nosso planeta. Vez ou outra, nossos antropólogos descobrem vestígios, a partir do carbono 14, de
indícios da vida na Terra já está aqui há muitos milhões de anos, e não apenas há alguns mil anos, como é o caso que acredita a Igreja Católica, quando coloca a vida humana a partir de Adão, a partir de 10 mil e poucos anos, ou menos até, porque o calendário judaico ele está bem mais adiantado do que o nosso. Estamos em 2018 e o calendário judaico já está em 5 mil e tantos anos. Então, a vida humana, da forma como nós vivemos agora, ela dista, portanto, de mais ou menos 6 mil, 7 mil anos para cá. Mas a realidade nos diz que o homem das cavernas, inclusive, já tinha contato com a imortalidade da alma. Algumas cavernas que foram encontradas em várias localidades, não é? Já demonstram que pelos desenhos, ninguém sabia escrever nem ler ainda, mas sabia muito bem desenhar, alguns desenhos já davam indício de que já havia o contato com espíritos desencarnados, pelos próprios desenhos das cavernas. Então, a vida na Terra foi uma realidade, foi uma misericórdia de Deus para espíritos ainda em condição muito rude do ponto de vista espiritual. E vejam que isso está acontecendo agora conosco. Muitos espíritos que continuam rudes, brutais, bárbaros, eles não vão poder mais voltar para cá, no dizer dos espíritos superiores. Esses espíritos também serão remanejados para planetas em seu início, em sua gênese, e vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu conosco. Tivemos aqui há milhões de anos atrás, descobrimos a roda, inventamos, não é? Criamos, podemos construir nossas próprias casas, fugir das intempéries do tempo, podemos assim descobrir o fogo, e assim o homem foi se desenvolvendo, a raça humana, ela foi surgindo na Terra a partir de espíritos já muito inteligentes, mas porém com o coração ainda muito duro para as questões da vida com o seu próximo. Então, Jesus ele foi escolhido para ser o governador desse planeta. É um espírito que, segundo ele, antes que a Terra existisse, ele já existia, portanto, Jesus é um espírito de bilhões e bilhões de anos. Claro que, pela sua envergadura moral e pela sua condição de ser o governador espiritual da Terra, ele é bem mais evoluído do que Maria, a sua mãe. Nós vemos na vida comum muitos filhos mais evoluídos do que seus próprios pais. Na verdade, nós sabemos que as famílias são constituídas de espíritos que já se conhecem de outras encarnações. E há casos em que espíritos bem evoluídos vêm habitar o seio de determinadas famílias para fazer com que aquela família ela avance do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. É aquele neto que vem resolver a vida do seu avô e da sua avó, é aquele filho que vem resolver o passado espiritual dos seus pais. E assim os espíritos mais evoluídos, como o caso de Francesco Bernardone, ou seja, Francisco de Assis, que veio resolver o caso da sua mãe Maria Pia e do seu pai Bernardone, que era um homem terrível. Então, muitos filhos são mais evoluídos do que seus próprios pais. E eles vêm nessa condição de missionários da sua família. Porque quando a gente fala de missão, a gente só pensa em coisas de fora. Missão na sociedade, missão na natureza, missão nisso, missão naquilo, e a gente esquece que todos nós somos missionários da nossa própria família. Então, Jesus veio, não é, para trazer para a humanidade tudo aquilo que as profecias já diziam, já desde o ano 740 a.C., que já anunciava que uma mulher ficaria grávida do Salvador. Então, muitas profecias já se falava de Jesus. Isaías, um dos profetas mais conhecidos da cultura judaica, é o que mais fala do advento, da chegada do Salvador do nosso planeta. Jesus sempre visto como alguém que iria resolver, não é? Resolver todas as situações negativas, todos os problemas que a Terra estivesse passando. Talvez por conta disso, Judas tenha se decepcionado com Jesus, achando que ele tinha traído a confiança dos profetas antigos que diziam que ele seria o Salvador do mundo. Judas acreditava que Jesus iria resolver o problema com os romanos, já que eles estavam ali há muito tempo, inclusive fazendo com que o povo judeu pagasse imposto a Roma, uma coisa inadmissível dentro da lei de Moisés. O povo eleito de Deus não pode pagar tributo a povo estrangeiro. E os romanos obrigavam os galileus,
os judeus a pagarem, não é, aqueles tributos a César. E uma vez até pegaram Jesus, querendo pegá-lo na calça curta, perguntando se era lícito pagar tributo a César. E ele pediu uma moeda e perguntou, já que ali o que circulava era a moeda romana, ele perguntou quem é que está na moeda. E eles disseram que era César. Então Jesus disse que eles deveriam pagar, sim, o tributo, porque senão eles seriam tratados como fora da lei, como malfeitores perante os romanos. Então, uma lição para toda a humanidade de que nós devemos ser cumpridores dos nossos deveres, pagarmos as nossas contas de água, de luz, de telefone, nosso IPVA, nosso IPTU, porque são obrigações para uma vida social. Então, Jesus não ia dizer, não pague não, que está tudo errado. Ele não ia levantar nenhum tipo de subversão ou de, digamos assim, insubordinação às leis vigentes. Senão, ele não teria o título de guia espiritual e moral do nosso planeta. Então, Jesus, ele veio, na verdade, cumprir as antigas profecias. Mas só que Jesus não veio brigar. Ele não veio lutar do ponto de vista das guerras comuns que a gente tem visto. Quantas guerras púnicas já aconteceram no nosso planeta, não é? Guerras em que religiosos se levantavam contra outros. Ainda hoje, vez ou outra, nós vemos pela televisão países que são metade católicos, metade evangélicos, brigando entre si por conta de religião. Países ainda do Oriente Médio, como é o caso lá do Islã, os islâmicos se dividem em xiitas e isso e aquilo. E até no Estado Islâmico, recentemente criado, né, dos anos de 2014 para cá, e que, graças a Deus, parece que as coisas têm se amenizado e eles nunca mais fizeram nenhum ato terrorista a ponto de ficarmos apavorados, porque o que eles fazem não é uma ameaça somente para o Oriente Médio. A ameaça deles é para a terra inteira. Então, que Deus possa nos ajudar a, com as nossas orações, com as nossas preces, abrandar o coração dessas pessoas. Então, Jesus, ele cumpre toda a sua missão. Maria, sua mãe, à distância, porque a missão de Jesus não era restrita a apenas um lugar, a sua missão teria que ser uma missão itinerante. Daí Maria passava muito tempo longe do seu filho. E no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos, ele conta que Maria, quando estava aos pés da cruz, e que ela foi se despedir do seu filho, ela se lembrava da infância dele. É uma outra coisa que nos deixa um pouquinho preocupados, porque muitas, digamos assim, histórias têm se levantado sobre a infância de Jesus, o que leva também muitas pessoas a perigosamente acreditarem que ele já chegou por aqui adulto, ou seja, que ele é um agênero e não uma pessoa como nós, que teve corpo físico, um nascimento natural, como todos nós tivemos, enfim. Então, ela lembrando uma passagem em que Jesus trouxe para dentro de casa 2 malfeitores, 2 pessoas que eram reconhecidamente bandidos naquela redondeza. Mas Jesus, ele trouxe aqueles homens para dentro de casa. Ele fazia isso sempre. Ele tinha muita dó de ver mendigos passando na rua, sem ter o que comer. E geralmente ele levava essas pessoas para dentro de casa e Maria pedia à mãe que fizesse comida para eles. Então, Jesus sempre demonstrando já desde criança para que ele veio, né? Ele não veio para os sãos, ele tinha vindo para os doentes da alma e do corpo também, já que ele também curou muitas pessoas dos seus males físicos, dizendo que o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. Hoje a nossa realidade é de médiuns curadores. Eu, por exemplo, me lembro que quando criança, que eu ficava com mal olhado, ou que tinha uma gripe muito forte, não somente eu, mas as minhas irmãs também, a minha mãe chamava uma benzedeira. E essa senhora, geralmente era uma senhora mais idosa, ela trazia um ramo de matinhos que ela colhia por ali mesmo, né, nas proximidades, e ela jogava aquele matinho na gente e ficava pronunciando umas palavras que a gente não entendia que palavras eram aquelas. Ela estava, na verdade, fazendo uma prece, pedindo, não é? Mas o que a gente pode, agora, com os ensinamentos da doutrina espírita, mais notadamente no campo da mediunidade, a gente verifica que aquela pessoa ela já trouxe consigo essa facilidade da manipulação fluídica.
Então, ela conseguia manipular os fluidos de uma forma, com a sua oração, com a sua fé, a ponto de daqui a horas a gente já está bem do olhado, do mal olhado, já começava a brincar outra vez, já podia ir para a escola no dia seguinte. Então, existe essa questão da mediunidade curadora. E Jesus se utilizou dela durante toda a sua estada aqui no nosso planeta, quando ele curou pessoas cegas, mudas, acordou pessoas que estavam catalépticas, né? Uma doença que só agora, aliás, a medicina ainda não tem uma explicação para a catalepsia. A medicina atual ainda não tem uma explicação para a letargia. Como é que uma pessoa entra num estado vegetativo e passa horas, algumas até passam dias, a ponto de necrosar suas carnes, como foi o caso de Lázaro. Isso é visto em vários casos médicos, das revistas de medicina, de pessoas que entram em estado letárgico e que Jesus, com a sua envergadura moral, conseguiu ressuscitar essas pessoas, ou seja, acordá-las, curá-las dessa doença chamada letargia. Então, ele sempre dizia que tudo isso a gente poderia fazer. E hoje a realidade para a medicina atual e para as questões espirituais é que tudo o que ele fazia realmente nós, com dedicação, com estudo, com pesquisa, podemos fazer. Uma vez que ainda somos imperfeitos, não temos uma total noção do que seja a vida espiritual realmente, para nós ainda há a necessidade do estudo. É por isso que no Centro Espírita sempre é recomendado às pessoas estudarem a doutrina. Aquelas que têm essa questão da mediunidade mais aflorada, se faz muito importante o estudo metódico, evangelizado da mediunidade. Vocês estão vendo agora um caso muito triste que está acontecendo na nossa sociedade, 2 casos, aliás, né? Houve um caso anterior de um médium lá no Rio de Janeiro, que abusava sexualmente de rapazes, e agora nós estamos no caso de um outro médium, agora dessa feita em Goiás, que abusa de moças. Então, uma pessoa que estuda, que se dedica realmente à mediunidade com Jesus, ela jamais cometeria esse tipo de deslize com quem quer que fosse, nem de explorar as pessoas monetariamente, porque existem médiuns que cobram, não é? Existem médiuns que aceitam presentes das pessoas. Então, existem essas ciladas que são colocadas para aquele médium. E é bom que a gente saiba que todos nós que somos espíritas, nós escolhemos ser espíritas antes da nossa encarnação. É por isso que nós estamos aqui participando das hostes espíritas. E aqueles que escolheram a mediunidade como uma missão também se comprometeram a utilizar bem a sua mediunidade, voltada sempre para o bem do próximo com Jesus. Então, quando o médium cai nessas ciladas, lamentavelmente, ele põe a perder tudo aquilo que ele aprendeu com a doutrina espírita. E aí vem novamente a pergunta do Exódio, que foi muito bem colocado, sobre acorda tu que dormes. Às vezes é preciso acontecer uma coisa muito grave para a pessoa acordar para a sua realidade. Então, meus irmãos, Maria se lembrava sempre, ela ali naquele momento, lembrando, não é, do que aconteceu com Jesus na sua infância, quando eles se esqueceram dele, no dia que eles foram fazer, era um obrigatório que toda a família ela fosse ao Templo de Jerusalém, no mês dos pães asmos, né, geralmente próximo da Páscoa. E aí eles esqueceram, José e Maria esqueceram dos seus afazeres, nas suas afamas, esqueceram. E quando eles se lembraram de Jesus, já tinham caminhado bastante, mas voltaram e conseguiram encontrá-lo. E qual a surpresa dos pais ao ver o seu filho, não é, falando com os doutores do templo. Então Jesus já dava indício desde criança de que ele era uma pessoa diferente. Não do ponto de vista dele ser, por vaidade ou por orgulho próprio, uma pessoa especial. Ele se considerava uma pessoa como as outras. Ele considerava todas as pessoas seus irmãos. Então Jesus não tinha essa coisa de casta, de classe social, de ser uma pessoa notável, uma celebridade, nada disso. Ele era uma pessoa muito simples e humilde de coração. Então, naquele momento estão ali algumas mulheres também, com Maria, não é? Que eram amigas e seguiam a Jesus, mas também estava lá João. A maioria dos apóstolos já tinha se dispersado com medo do que viesse a acontecer, e aí
João foi o único apóstolo que se prontificou a ficar ali com Jesus de forma corajosa. E, naquele momento, Jesus, no último minuto assim, da sua existência física, Kardec diz que Jesus sentiu as dores físicas da crucificação. Ele ficou extremamente abatido, não é? Do ponto de vista fisiológico. Uma pessoa que é submetida a um alto nível de estresse, ela pode, inclusive, provocar hemorragia interna e sangramento pelo nariz, pela boca e pelos poros. Aí existe uma alusão de que Jesus tenha suado sangue, e isso pode acontecer com uma pessoa submetida a um grande nível de tensão. A adrenalina perde todo o controle do corpo físico, e daí ele se volta para João e para Maria e diz que a partir daquele momento, Jesus cria aí, a partir dessa sua citação, o que a gente chama hoje de família postiça, não é? Quando ele diz a Maria que a partir daquele momento João seria seu filho. Claro que Jesus ali já via no quadro mental de João tudo o que iria acontecer com ele no futuro, da mesma forma que ele também via pela sua clarividência maravilhosa, pela tela mental de Maria, tudo o que estaria previsto para acontecer com ela. E daí ele vendo que Maria ficaria sozinha depois, João sozinho, porque os apóstolos tinham se dispersado. Então Jesus une aquelas duas pessoas de uma forma espiritual, dizendo que a partir daquele momento João seria filho de Maria e Maria mãe de João. O que também nos dá, o que a nossa razão, o que a nossa lógica também nos chama a atenção, é de que Maria realmente não tinha outros parentes, porque o correto seria ela ficar com alguém da sua família. Na verdade, os filhos, é aí que vem a nossa incerteza de que se realmente ela tivesse mais, a história diz que seriam mais ou menos 7, se ela tivesse esses 7 filhos, agora 6, porque Jesus morre, ela teria esses filhos para ficar com eles, não é? Ela teria com quem ficar morando. Mas a história diz que ela ficou com João depois. Ela foi até a Betanéia, que era uma região próxima, onde estavam ali alguns parentes de José. Parente não é familiar. Família é irmãos, filhos, pai e mãe, não é? Irmãos. Parentes é tio, avô, cunhado, cunhada. Então, na verdade, o que dá a entender que Maria, ela não tinha família a não ser Jesus e José, e que com a morte de José restava Jesus, e agora com a morte de Jesus não restava ninguém. Daí ela ter ido para Betané, depois João, a partir de um determinado tempo, ele vai até lá, pergunta se ela pode morar com ele agora, já que em Éfeso estava surgindo uma grande comunidade de cristãos, e aí seria um lugar ideal para ele poder fazer suas pregações e tê-la ao seu lado para poder cuidar dela e cumprir, assim, a promessa que ele fez a Jesus no pé da cruz. E ela aceita com muita alegria e vai viver em Éfeso com João a partir de então. E começa aí a trajetória de Maria do ponto de vista daquela que foi precursora do atendimento aos pobres e aos desvalidos do mundo, não é? A casa dela, ela abre as portas para receber todas as pessoas que precisam, e comumente um mendigo, um pedinte, um viajante qualquer, sempre aportava a casa de Maria, e até que um desses que foi atendido por ela de uma forma muito afetuosa, diz que ela era Mãe Santíssima. A senhora é a nossa Mãe Santíssima, e daí essa expressão Mãe Santíssima, Maria Santíssima, vir de um reconhecimento de uma dessas pessoas que ela ajudou ao longo da sua trajetória. E a casa de Maria ficou então conhecida como a Casa da Santíssima, diferente da Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho era chamada a Casa de Pedro, que junto com outros apóstolos, inclusive com a própria ajuda de Paulo de Tarso, também fez um grande trabalho de assistência espiritual e social. E aí Maria passa a ser conhecida, portanto, como a Mãe Santíssima, e sua casa como a Casa da Santíssima. Até que um dia ela recebeu uma visita diferente. Um mendigo bate à sua porta e ela abre, como era de comum fazer, mas só que esse rapaz, ao invés de pedir alguma coisa, ele diz a ela que veio dar a ela uma coisa. E ela ficou impressionada e também muito emocionada, porque o timbre de voz
daquele mendigo lhe era peculiar. E aí ele começa a conversar com ela e ela pede a mão, pede para segurar as mãos. E ao segurar as mãos, propositadamente, porque ali estava Jesus em perispírito, não é? O Espírito de Jesus materializado, a doutrina espírita explica isso. Nós temos o nosso corpo espiritual e ele pode ser plasticizado por nós após a morte, da forma como nós quisermos que as pessoas nos reconheçam. Então, por exemplo, quando a gente vê um desencarnado, nós estamos vendo não o espírito em si, já que o espírito ele não tem forma. Os espíritos superiores dizem que o espírito é uma centelha, uma chama. Mas quem é que dá essa forma conhecida por todo mundo ao espírito? É o corpo espiritual, chamado perispírito. Daí, o perispírito de Jesus se materializou para Maria, de forma que ela reconhecesse o seu filho desencarnado. E aí, ao tocar a mão de Jesus, ela percebe as chagas do prego que seguraram. Na verdade, meus irmãos, é uma alusão, não é? Porque, segundo os historiadores, a cruz, ela não é do tamanho que a gente vê nos filmes, né? Nessa coisa da cinematografia, porque se a cruz fosse daquele tamanho, o furo não seria na mão, seria no pulso, porque aqui tem um osso, aqui são falanges. Então o prego rasgaria a mão e o corpo cairia no chão. Então, na verdade, as cruzes, elas eram baixinhas, ou seja, elas aguentavam o peso do corpo. A pessoa não ficava pendurada, ela ficava pregada, diferente. Então, realmente, Maria reconhece o seu filho pelas chagas das mãos, do prego, que era um prego muito grosso, a ponto de fincar aquele membro naquela madeira. E aí, quando ela reconhece Jesus, ela cai prostrada no chão e começa a beijar os pés de Jesus, e ele imediatamente pede que ela, vejam a humildade de Jesus, né? Ele já tinha demonstrado isso quando lavou os pés de cada apóstolo antes da sua morte. E agora, diante da sua mãe biológica, ele pede, espiritual também, ele levanta ela imediatamente e coloca a cabeça dela no seu ombro e diz: mãe, eu vim atender a um pedido do nosso Pai. Eu vim lhe buscar para você habitar comigo o reino de Deus. Ela fica muito emocionada, depois que Jesus vai embora, ela começa a se sentir ainda mais bem-aventurada, mas não somente isso, o corpo físico dela, já que ela já era bem idosinha nessa época, alguns historiadores dizem que ela viveu em torno de 90 anos, 93 anos. A gente sabe que naquela época também os calendários eram diferentes dos calendários de hoje, mas digamos que nessa média de idade de Maria, ela já estava bem combalida fisicamente. E daí, apesar de ter tido uma vida tranquila, uma vida digna, uma vida confortável ao lado de João, que fez questão de promover isso para ela. Mas aí ela desencarna e ela percebe a presença de espíritos que vêm buscá-la, né? Isso acontece com todos nós, meus irmãos. Na hora da nossa desencarnação, espíritos vêm nos ajudar no desligamento do nosso corpo físico. Isso em qualquer situação. Mesmo nas mais difíceis, mesmo para pessoas que são vítimas de uma tragédia, os espíritos se aproximam para nos ajudar. Então, por exemplo, muitas pessoas que morrem nem sabem que desencarnaram, porque a morte não é dolorosa, fisicamente falando. A morte, muitas vezes, a pessoa é anestesiada no momento da sua desencarnação, a ponto de ela acordar na espiritualidade sem nem imaginar que ela está desencarnada. Então, Maria, vieram vários espíritos superiores para tirá-la do corpo físico e levá-la de imediato para o mundo espiritual. E aí, na obra, Humberto de Campos escreve a Maria falando de como foi isso. Ela sempre tinha um sonho muito grande de conhecer o Mar do Tiberíades, e ela nunca tinha tido oportunidade. O Mar da Galileia era perto da casa dela. Aliás, não é nem mar. Na verdade, hoje, né, o Severino Celestino, que é um grande conhecedor e que está lá todos os anos na Terra Santa,
Ele diz que o Mar da Galileia, outros historiadores também dizem, na verdade é um lago que tem 60 quilômetros de circunferência. Então é um lago tão grande que ele é confundido com o mar. Mas ela tinha vontade de conhecer o mar do Tiberíades. E nesse momento da sua desencarnação, os espíritos dão a ela esse prazer dela ver. Então, é como ela se sente assim, como se sobrevoando, não é? Toda aquela região linda da Galileia, porque a Galileia era uma região muito bonita mesmo, diferente da Samaria. Então, ela vê de cima, ela vê o Tiberíades, e ela diz para a gente aqui na obra que ele tem o formato de um alaúde. Ela pôde ver isso, não é? Pelos contornos desse mar, desse lago também. Ela pôde ver que ele tinha esse contorno e ela ficou muito emocionada. E ela começou a ouvir algumas vozes, antes dela, não é, fazendo esse passeio, digamos assim, esse último turismo que ela poderia fazer enquanto ainda estivesse presa ao seu corpo físico. E aí, em desdobramento, ela diz que viu muitas pessoas chorando, porque já haviam começado as perseguições, né, aos cristãos, aquelas perseguições mais atrozes, como colocá-los para as feras, para serem comidos pelos bichos, aquelas coisas das corridas de biga em que os cristãos eram amarrados nas bigas e arrastados pelos cavalos. Todas essas tiranias já estavam acontecendo e Maria começa então a ouvir choro, até que ela se aproxima de um local junto ao Circo de Roma, aonde vários cristãos estavam sendo confinados para serem entregues às feras ou aos gladiadores. E aí ela chega junto de uma moça que está muito magrinha, assim, muito pálida, do sofrimento, da tensão, do medo, da morte. E ela chega perto dessa moça e no ouvido dela, espiritualmente, e isso acontece com todo mundo, vez ou outra nossos irmãos espirituais chegam juntinho da gente e sopram coisas para a gente ouvir, para a gente sair da situação que a gente está. E aí ela diz assim para a moça: minha filha, cante para Jesus. Aí a moça, tomada assim de uma coisa diferente, ela não sabe explicar como foi que isso aconteceu, que é o nosso caso. Muitas vezes a gente não sabe explicar porque tomamos determinadas atitudes. Ela começa a cantar. As outras pessoas, a princípio, começam a olhar para ela sem entender o que é que está acontecendo naquela situação tão grave daquele momento, uma pessoa ter condição de cantar. E aí, não sabendo-se também por quê, começaram a se sentir intuídos a cantar e a imitar aquele gesto, talvez, meio maluco daquela mocinha. E eles adentram na arena, para o seu último testemunho, não é? Morrendo por Jesus, eles entram cantando. Essa cena, ela é citada por muitos e muitos historiadores dos cristãos. Então vejam, naquele momento, daquelas mortes feias, para as pessoas que estavam assistindo todo aquele espetáculo, de pessoas sendo estraçalhadas pelos bichos, que estavam com fome há dias de propósito, para que eles pudessem ir, né, praticar logo aqueles atos lá com os cristãos, diante de todo aquele sofrimento, aqueles que se divertiam nem conseguiam enxergar o que acontecia espiritualmente ali. Então vejam, meus irmãos, em tudo o que acontece na nossa vida, há um paralelo espiritual ali acontecendo. Vocês viram hoje viram essa semana sobre aquele assalto lá no Ceará, onde uma família de pernambucanos, 5 pessoas de uma mesma família, desencarnaram através das balas, do tiroteio. A gente nem imagina o ambiente espiritual daquilo ali. Da mesma forma, quando eles estão atirando, a polícia está chegando, eles estão explodindo os caixas eletrônicos, a gente não faz ideia do ambiente espiritual que está acontecendo ali. É por isso que a gente precisa, nesses momentos tão graves, ao invés de condenar, devemos orar. Orar por todas as pessoas. Ninguém ora pelos bandidos, né? A gente só ora pelas pessoas vítimas. Mas o bandido também é uma vítima de si próprio, da sua ignorância moral,
da sua ignorância espiritual, porque se talvez ele tivesse uma noção, nem que fosse mínima, de qual é a sua situação na terra, ele não cometesse os crimes que ele comete. Então a gente não deve orar somente pelas vítimas, nós precisamos também orar pelos bandidos, porque eles também são nossos irmãos, que a gente queira ou não. São filhos de Deus, da mesma forma que nós somos. E que eles terão no futuro a oportunidade também de saírem dessa situação, se Deus quiser, e graças a Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.